Disse Jesus: Vinde a mim, siga-me, ide. O que significam todas essas palavras? O que significa ser um discípulo de Jesus? Essas palavras de Jesus remetem ao nosso primeiro chamado, estar com Ele e vir para Ele. Essa é a essência do discipulado, ouvir Jesus e dizer sim. Não se trata de um método ou um programa, mas de andar com Jesus e segui-lo em obediência. Mas Ele nos chama a viver como o discípulo de Jesus deve viver. Uma vida abundante. Tudo isso porque fomos alcançados e transformados por um amor extraordinário. Na quinta e última mensagem de hoje, vamos entender que o discípulo de Jesus vive em amor, promovendo a paz e refletindo o caráter de Cristo. Para você acompanhar a mensagem, temos um esboço digital para você no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, e também em nosso site que pode ser acessado pelo QR Code. Creia, você foi chamado para ser discípulo de Jesus e fazer discípulos em seu nome, até que Ele volte. Boa tarde, graça e paz, que bom que você está aqui na nossa terceira celebração nesse domingo. Já tivemos celebração às 8, às 10 da manhã, agora essa celebração das 5 às 7, nós teremos ainda uma celebração. Aliás, quero até deixar de sugestão, quando você estiver saindo daqui, mande mensagem para alguém, para um amigo, para um parente, fala: olha, fui muito edificado na celebração hoje, tem mais uma celebração para acontecer, quem sabe não é o seu dia de viver algo especial com Deus, convide para vir para cá na celebração das 7, vai ser muito especial poder recebê-los também aqui. Antes de entrar na mensagem de hoje, quero só deixar uma informação. Nós estamos com uma tenda do Ministério Viva, aqui em frente ao Auditório Comunidade. Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, e como fizemos já no ano passado, esse ano montamos novamente uma tenda de apoio emocional. Então, uma tenda para você que quer passar ali e conversar, e receber uma oração também. Vai ser muito especial poder ter esse tempo contigo. Então, estamos aí funcionando durante esse mês de setembro. Domingo passado já estávamos lá, esse domingo novamente. Ao terminar essa celebração, se você quiser, teremos várias pessoas lá do Ministério Viva para poder ter esse tempo contigo. Então, ali em frente ao Auditório Comunidade. Nós estamos nesse domingo na última mensagem da série O Discípulo de Jesus, uma série que nos abençoou muito, uma série que mexeu com a gente de uma maneira especial, e eu tenho certeza que assim também será hoje. Se você quiser depois se aprofundar ainda mais nessa série de mensagens, esse é o livro Espiritualidade que Transforma, livro do pastor Chip Ingram, um parceiro nosso, com quem nós temos andado já há algum tempo, alguém que tem desenvolvido um ministério voltado para impulsionar o discipulado nas igrejas ao redor do mundo. Então, esse livro é um livro muito especial. Essa série de mensagens teve esse livro como referência, e tem em nossa livraria Espiritualidade que Transforma, do pastor Chip Ingram. Você pode depois, então, passar lá e pegar esse livro. Lucas capítulo 14, versículo 27, texto que nos acompanhou durante toda essa série: qualquer que não quer levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Palavras de Jesus dizendo: olha, tem um preço a pagar, tem algo a ser feito para ser um discípulo, mas vale a pena, e eu estou deixando como exemplo a minha própria vida de como deve ser a vida de um cristão. A palavra discípulo que aparece aí nesse texto também pode ser traduzida como aprendiz, pupilo, aluno. Então Jesus está dizendo: olha, eu vim a esse mundo, eu vivi aqui, eu passei pelas situações que qualquer ser humano passa, e eu estou então deixando um legado, um ensinamento, um exemplo, uma forma de viver que agrada ao coração de Deus. E se vocês querem viver desse jeito, então vocês dessa forma serão meus aprendizes, serão meus pupilos, serão meus alunos. O propósito da igreja é deixado de uma maneira muito clara pelo próprio Jesus lá em Mateus 28, 19, quando ele diz: olha, ide e fazei discípulos. Esse é o grande propósito da igreja,
levar o evangelho de Jesus para pessoas e fazer discípulos de Jesus, ensinar as pessoas a respeito da maneira de viver deixada como exemplo e como direcionamento pelo próprio Jesus. Durante o seu tempo aqui na terra, o seu principal foco foi formar discípulos saudáveis. É muito interessante que você pega ali os evangelhos e você vai ver a vida de Jesus, e você vai ver Jesus ensinando muitas pessoas, mas em especial, ele pega 12 e ele gasta 3 anos da vida dele com esses 12. E talvez alguns possam olhar para isso e falar: uau, esse homem que é o Filho de Deus, e esse homem que é chamado do próprio Deus, é dito que é o próprio Deus em forma de homem, tudo que ele fez, ou o maior impacto dele foram 12 homens. Só que a partir desses 12 homens o evangelho chegou em mim e em você. O ministério de Jesus foi algo tão intenso e tão relevante, que ele forma na vida desses homens um caráter aprovado. E esses homens então eles vão levar o amor de Jesus. E esse amor de Jesus ele chega nos 4 cantos da terra e chega a mim e a você nos dias de hoje. Esses discípulos então eles continuam o que Jesus começou e eles vão passando isso para frente. E quem dá continuidade hoje ao ministério de Jesus sou eu e você. Essa missão hoje compete a mim e a você, de formar discípulos de Jesus. Muitas pessoas podem dizer que seguem a Jesus, mas as suas escolhas às vezes não refletem isso. Mais do que falar que seguimos a Jesus, os nossos frutos precisam expressar isso. Naquele momento em que você está dirigindo e aquele abençoado, enviado pelo Senhor Jesus, te dá uma fechada, e te vem um monte de pensamentos censurados, maiores de 18 anos. E naquele momento você tem que fazer uma escolha: que fruto eu vou compartilhar nesse momento? Vou amaldiçoar a vida ou vou abençoar a vida dessa pessoa? Vou tomar uma decisão da qual eu me arrependa depois, ou vou receber domínio próprio de Jesus nesse momento e vou seguir adiante? Como podemos identificar então um verdadeiro discípulo de Cristo? Observando seus relacionamentos. E essa série foi sobre isso. Nós mantemos relacionamentos em várias instâncias diferentes. E é nesses relacionamentos que nós observamos os verdadeiros discípulos de Jesus. A fé cristã é uma fé relacional. Ela tem a ver com relacionamentos. E ao longo dessa série nós fomos vendo a respeito desses relacionamentos, baseado em Romanos capítulo 12. Na primeira mensagem nós vimos sobre o relacionamento com Deus, onde o discípulo de Jesus vive uma vida de rendição, lá no versículo 1 de Romanos 12. Na segunda mensagem, relacionamento com o mundo, o discípulo de Jesus vive em santidade, versículo 2. Na terceira mensagem, o relacionamento consigo mesmo. O discípulo de Jesus conhece a si mesmo. Aliás, o discípulo de Jesus, ele só vai ser capaz de amar de uma maneira saudável se ele, em primeiro lugar, amasse a si mesmo. O próprio Jesus, ele diz: ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo. Se eu não me conheço bem, se eu não estou bem resolvido comigo mesmo, eu não vou conseguir ser bem resolvido com o próximo. Na quarta mensagem, no último domingo, no relacionamento com outros cristãos, ele serve com excelência. O servir não é busca de autoafirmação, o serviço é expressão de amor. O serviço é minha maneira de demonstrar amor ao próximo. Eu não encontro a minha identidade no serviço, é porque eu sou um filho amado de Deus que eu sirvo. É consequência da minha identidade. E na mensagem de hoje, o discípulo de Jesus vive sobrenaturalmente em amor. O discípulo de Jesus, ele exala o amor de Cristo por onde ele passa. Se você não pôde estar em uma das nossas mensagens anteriores, ou mesmo se você esteve, mas se você quer relembrar o que foi ensinado aqui no nosso canal, ali no YouTube, CTV, temos todas as mensagens, vale muito a pena você entrar ali e assistir. Aliás, temos vários outros conteúdos muito relevantes ali para edificar a sua vida. Mensagem de hoje, então: o discípulo de Jesus vive sobrenaturalmente em amor. Romanos 12,
versículos 14 a 21. Eu quero ler esse texto contigo, Romanos 12, 14 a 21. Se você tiver a sua Bíblia aí no celular, ou mesmo uma Bíblia impressa, acompanhe a leitura desse texto. Romanos 12, 14 a 21. O texto já começa assim: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Numa outra versão, adotem um comportamento humilde. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Paulo citando aqui o texto lá de Provérbios capítulo 25. E Paulo termina dizendo: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Uau, que texto fantástico da palavra de Deus. E só a Bíblia traz esse tipo de ensinamento, e é só através de Jesus que a gente dá conta, gente. Se eu pego esse texto aqui, eu leio e simplesmente saio dessa leitura e falo: eu agora, na força do pensamento positivo, dando o meu melhor, vou viver o que está nesse texto. Sabe qual é a possibilidade de dar certo? Zero. Não dá. Isso daqui só é possível ser vivido através da presença de Jesus na minha e na sua vida. Por quê? Porque a nossa carne, ela não melhora, a nossa carne tende para o mal, porque as situações ao nosso redor nos impulsionam a fazer coisas ruins, e porque Satanás está o tempo todo tentando nos tentar e nos fazer tomar decisões ruins, o tempo todo. Então a única possibilidade que temos de viver isso que a Bíblia nos ensina é através da vida de Jesus em nós. Agora, gente, o resultado disso em nossas vidas é fantástico. Viver dessa forma é a melhor maneira que tem. É a melhor maneira. Deus, Ele nos deixa um chamado a viver uma vida plena, e isso tem a ver com isso. Pastor Chip Ingram, nesse livro, ele diz o seguinte: somos chamados como pastores para modelar essa verdade radical e ensinar o povo a fazer o mesmo. E aí ele vai continuar dizendo: o preço é alto, mas esse tipo de amor inexplicável é como a igreja muda o mundo. É dessa forma que nós deixamos um legado relevante nesse mundo, amando sem parar, deixando o amor de Jesus fluir através de nós na vida das pessoas. Você saberia responder o que diferencia os cristãos das outras religiões? Talvez algumas respostas até interessantes seriam: o senhorio de Cristo, ou mesmo os milagres, o Espírito dentro de nós. Agora, o próprio Jesus, ele definiu como essa marca que faz um cristão ser conhecido como um discípulo extraordinário. Jesus, ele deixa assim: eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. E ele vai continuar dizendo, lá em Mateus 5, isso aqui foi o versículo 44, no 45 ele vai dizer: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Ou seja, Jesus está dizendo, qualquer um faz isso, retribuir com amor quem nos ama. Mas ele vai continuar: se vocês amarem aqueles que fazem algo ruim contra você, aí sim é diferente. Aí sim o amor de Deus está sendo expresso através da sua vida. Então o amor ao próximo, em especial o amor àqueles que nos fazem o mal, aqueles que fizeram algo que nos entristeceu. Deixa eu já te preparar para os minutos que vêm pela frente. A mensagem de hoje é sobre perdão.
A mensagem de hoje é sobre não devolver na mesma moeda. A mensagem de hoje tem a ver com manter o nosso coração puro e limpo no meio de situações extremamente difíceis. Talvez você tenha entrado aqui essa tarde com alguma amargura no seu coração, ainda guardando o ressentimento de alguém que te fez o mal, alguém que pisou na bola contigo, alguém que te feriu. Deixa eu te falar, você veio aqui essa tarde para ter um encontro significativo com Jesus, para transformar a sua história de uma vez por todas. Não vale a pena ficar guardando isso no seu coração. Isso não te levou a lugar nenhum, nem vai te levar a lugar nenhum. Mas o perdão traz libertação para você e liberta essa pessoa também. É sobre isso que nós estamos conversando nessa tarde. Paulo, quando ele escreve essa carta aos Romanos, aqui no capítulo 12, ele está ensinando a respeito do que Jesus ensinou ali no Sermão do Monte, está registrado em Mateus capítulo 5. Paulo está trazendo várias situações práticas a respeito desses ensinamentos para os cristãos que estavam ali em Roma. E ele está então ensinando de uma maneira muito prática, e esse ensino continua ecoando nos dias de hoje. A expressão abençoar que aparece nesse texto aí de Romanos, abençoar aqueles que te fizeram mal, significa em essência desejar o bem a alguém. Olha só, desejar o bem a alguém. Você consegue entender que somos chamados a desejar o bem para pessoas que nos machucarem em nossas vidas? É difícil, é ou não é? É só Jesus em nós mesmos para promover isso. Gente, nós por nós mesmos, a gente não vai viver isso de uma maneira natural. Ninguém é machucado por uma outra pessoa, é traído por uma outra pessoa, é ferido por uma outra pessoa e naturalmente diz, tá tudo bem. Ok, eu vou continuar amando ele. Agora, a presença de Jesus nos habilita a viver dessa forma. Se você acha que é capaz de amar assim, eu tenho uma notícia para você. Não só é difícil amar dessa forma, como é impossível, a não ser que Jesus esteja habitando em nós. Então, para a gente guardar alguns princípios de uma maneira muito prática em cima desse texto de Romanos capítulo 12, do 14 ao 21, eu quero compartilhar 5 princípios para que a gente possa viver sobrenaturalmente em amor. 5 princípios. Primeiro princípio, como discípulo de Jesus, para viver sobrenaturalmente em amor, decida perdoar quem o feriu. Esse é o primeiro princípio, decida perdoar quem o feriu. O texto no versículo 14 vai dizer: abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Uau! Esse é então o nosso primeiro princípio aqui, abençoar os que nos perseguem, não amaldiçoá-los. Isso se inicia como? Com a liberação de perdão. A gente precisa entender, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, que existem vários estágios para que o perdão aconteça. Mas nós precisamos entender que precisamos perdoar as pessoas, não vale a pena guardar. A gente tem algumas ilustrações. Guardar ressentimento no coração é como tomar veneno e querer que o outro morra, né? Uma outra pessoa já exemplificou a questão da ausência do perdão como carregar aquele morto nas costas, e à medida que ele vai apodrecendo, ele vai também apodrecendo a nós mesmos. Gente, não vale a pena. Não vale a pena. O exemplo principal que nós temos na Bíblia de perdão é o próprio Jesus. Você consegue imaginar essa cena? Jesus crucificado, as pessoas estão diante dele, não tem um arrependido ali, não tem ninguém ali arrependido. Pelo contrário, Jesus está ali crucificado para salvar aquelas pessoas, e eles estão dizendo: ei, você não é o Filho de Deus? Então mostra o seu poder, saia dessa cruz. Jesus está ali diante daquela situação, não tem ninguém pedindo perdão, mas Jesus olha para aquela multidão e diz: Senhor, Pai, perdoa todas essas pessoas aqui, porque elas não sabem o que elas estão fazendo. Gente, não tem maior amor do que esse.
Um dia eu estava pensando, se eu fosse Jesus, todo mundo lascado ali. E Deus falando, ainda bem que você não é Jesus, mas ainda bem que eu estou formando Jesus na sua vida. Nenhum de nós faríamos aquilo. Por muito menos, a gente devolve o mal com o mal. Mas Jesus está ali diante daquela multidão dizendo, Pai, perdoa esse pessoal todo aqui. Não tem ninguém pedindo perdão, mas ainda assim eu estou aqui colocando eles diante do Senhor e clamando pelo teu perdão sobre a vida deles. Gente, isso é lindo demais. Esse é Jesus. E é esse Jesus que habita em nós e nos leva a viver esse amor também para o próximo. Um dia eu estava cozinhando, uns anos atrás, meus filhos estavam ali fazendo bagunça como sempre, né? E aí daqui a pouco eu começo a perceber que não só era bagunça, mas virou briga. E em casa que só tem meninos, tende a violência rapidamente. Então a gente precisa intervir logo para preservar ali a integridade física dos meninos. Era um desses momentos. Aí eu cheguei rapidamente e falei, gente, para com esse negócio aí, o que está acontecendo? Aí tinha um mais exaltado, eu puxei ele de canto, ele falou, não, mas ele fez tal coisa e tal. Eu falei, cara, você tem que perdoar, cara. Não pode ficar guardando ressentimento no coração, não, tem que perdoar. Eu falei, calma o coração, tem que perdoar. E aí eu achei que eu tinha resolvido a situação, voltei a cozinhar e aparentemente a coisa estava calma. Mas daqui a pouco eu ouço uma frase que me chama a atenção. E essa frase era o seguinte, pede perdão. E eu fiquei tentando entender o que estava acontecendo ali. E aí a frase ecoou pela segunda vez. E mais uma vez a intervenção rápida precisa acontecer, né? E aí eu chego ali e eu falo, cara, o que está acontecendo? Eu não falei que era para você perdoar? Ele falou, então, eu quero perdoar, mas ele não está pedindo perdão. Eu falei, mas não foi isso que o papai ensinou. O papai falou que você tinha que perdoar. Ele falou, mas para eu perdoar, ele tem que pedir perdão. E aí vai mais alguns minutos de conversa, comida queimando, aquela tragédia, né? A gente ri de uma história como essa e eu contei de uma maneira para ser descontraída mesmo, mas quanto de nós já adultos faz isso, gente? A gente continua guardando no nosso coração porque aquele indivíduo não veio pedir perdão. E a gente está ali guardando ressentimento. E o pior, a pessoa, a vida dela segue em frente, a nossa paralisa ali. E aí vai dando mais raiva, porque parece que dá tudo certo na vida daquela pessoa. E a gente está ali guardando ressentimento. Gente, não vale a pena. Deixa eu já antecipar para você. Um dia você vai chegar nessa pessoa e vai falar, olha, em 1713, às 15 horas, no dia 23 de setembro, você fez tal coisa comigo. E eu guardei isso por muito tempo, mas eu queria hoje liberar perdão. Aí a pessoa vai virar para você e falar, é mesmo, nem sabia. Aí você fica com mais raiva ainda, né? Não vale a pena, não. Não vale a pena, libera o seu coração. O perdão ele tem 3 aspectos importantes. O perdão é uma escolha, esse é o primeiro aspecto, você decide perdoar, mesmo que a sua mente não queira, mesmo que o seu coração não queira, é uma decisão. Depois, o perdão é um processo. Depois de escolher perdoar, você é chamado a orar ativamente pelas pessoas que te fizeram mal, fazer o bem, não falar mal, não desejar a queda daquela pessoa. E aí o último estágio, o perdão é uma cura. Então nessa etapa final do processo, você é capaz não apenas de desejar o bem para os que te fizeram mal, mas agora você é até capaz de se alegrar com algo que essa pessoa está vivendo. São estágios do perdão, né? Escolha, processo e cura. Agora, começa com uma decisão. Qual é a sua decisão hoje? Você decide perdoar? Segundo princípio, como discípulo de Jesus, para viver sobrenaturalmente em amor, decida viver novos começos. Decida viver novos começos. Versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Pastor Chip Ingram, ele diz o seguinte: quando você escolher fazer isso, responderá o mal com o bem. Perdão, quando você escolher fazer isso, responder o mal com o bem, algo acontece dentro de você. E olha que interessante, a graça de Deus trabalha através de você e as pessoas experimentam esse ato de misericórdia e começam a se perguntar se Jesus é real. A expressão de amor
pelas pessoas, vão ajudar essas pessoas a se conectarem com Jesus, vão ajudar essas pessoas a perceberem quem Jesus é, vão ajudar as pessoas a terem experiências pessoais com Jesus. Quando você então libera perdão, quando você deseja o bem, quando você passa por esse processo, você está apresentando Jesus para as pessoas. Paulo ele ensina que nós não devemos apenas perdoar, mas olhar para os nossos ofensores como eles são. São seres humanos como nós, que cometem erros e acertos e precisam desesperadamente do amor de Jesus. Eu e você já fizemos coisas das quais a gente se arrepende. Eu e você já fizemos coisas que feriram outras pessoas. Então, da mesma forma que nós devemos perdoar as pessoas, nós também precisamos, já em algum momento, do perdão de outras pessoas em relação a coisas que nós fizemos. Nós cristãos, nós temos um péssimo costume, por vezes, de desejar que pessoas que ainda não possuem Jesus ajam da maneira que só uma pessoa que tem Jesus pode viver. Aqui na igreja da cidade nós temos um axioma: tudo se discerne espiritualmente. Como é que nós podemos discernir algo espiritualmente? Através de Jesus. É Ele que traz essa percepção. Então, nós precisamos expressar o amor de Jesus para as pessoas, para que as pessoas possam se relacionar com Jesus. Guarde isso, você é um canal da presença de Deus na vida de outras pessoas. Você é a expressão do amor de Deus. Eu gosto dessa frase: você é a primeira Bíblia que algumas pessoas vão ler. O relacionamento contigo vai ser a primeira experiência que a pessoa vai ter em relação a Jesus. Então nós precisamos ter isso sempre em mente. Como discípulos de Jesus, nós devemos expressar o amor dele para as pessoas. Gente, a gente precisa deixar algo aqui claro também quando estamos falando sobre perdão. Não necessariamente nós vamos voltar a nos relacionar com todos. Existem alguns relacionamentos que não é sábio que você se aproxime novamente dessa pessoa, né? Em especial quando a gente pensa em situações de violência, de opressão. Mas isso não significa que você não deve perdoar a pessoa. A gente precisa aqui separar as coisas. No 30 semanas a gente fala muito sobre isso, né? Sobre reparações a gente fala: ajude-me a fazer as reparações que são possíveis. Agora, o perdão é para todos. Nós devemos perdoar, né? Liberar o perdão. Como discípulo de Jesus, então, nós podemos orar pelas pessoas que nos machucaram e pedir que elas encontrem Jesus, desejar que Deus as abençoe com tudo de melhor que Ele tem, e, se apropriado, trabalhar pela reconciliação. Isso tem a ver com viver novos começos. Quem é curado pelo amor sobrenatural de Deus pode também inspirar outros por meio deste amor. Então, decida viver novos começos. Terceiro princípio, também muito importante, como discípulo de Jesus, para viver sobrenaturalmente em amor, mantenha o coração humilde. Mantenha o coração humilde. Paulo vai dizer: tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, ou manter um coração humilde. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. O que Paulo está dizendo? Olha, o orgulho, ele é algo que está latente para todo ser humano, precisamos cuidar disso. O orgulho pode surgir no nosso coração. A gente pode em algum momento se achar moralmente superior aos outros. Eu gosto muito que esse mesmo Paulo que escreveu essa carta aos Romanos, ele vai dizer: olha, sei que nada de bom habita em mim. Paulo, ele não é alguém só que está dizendo: olha, cuidado todo mundo, hein? Paulo é alguém que está dizendo: eu tenho que ter esse cuidado comigo mesmo o tempo todo. E, gente, Paulo era um homem reconhecido como diferenciado pela sociedade da época. Paulo era alguém que tinha uma influência muito grande. Paulo era um cara diferenciado intelectualmente.
Paulo era um homem diferenciado, mas esse homem, que é o maior escritor do Novo Testamento, ele está dizendo: ei, sei que nada de bom habita em mim, porque o mal que eu não quero fazer é isso que eu acabo fazendo, mas o bem que eu quero fazer, esse eu tenho dificuldade de fazer. Mas esse Paulo depois ele vai dar também a dica de como viver da maneira adequada. Ele falou: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a chave para viver uma vida que vale a pena. É o meu eu morrer a cada dia e Jesus viver através de mim. É dessa forma que eu consigo viver esses princípios. É dessa forma que eu mantenho o coração humilde. Eu reconheço que o que está acontecendo de bom é mover de Jesus através da minha vida. Em Lucas 18, versículos 9 a 14, Jesus ali, ele fala, ele está ensinando e ele cita uma história de um fariseu que está num lugar orando e tem um publicano ao lado dele, que era alguém muito mal visto na época, e esse fariseu, um líder religioso, ele está: obrigado Deus porque eu não sou como esse traste aqui, ó. Essa é a oração daquele fariseu. E Jesus está ali ensinando a respeito de uma vida quebrantada. Aí Jesus vai dar o exemplo daquele publicano orando, e uma oração de quebrantamento, alguém que reconhecia: Deus, eu tenho muita dificuldade, eu preciso do Senhor. Ei, que todos os dias a nossa oração seja: Deus, que não seja eu vivendo no dia de hoje, mas que seja Jesus vivendo através de mim. Que não sejam as minhas decisões, mas que sejam as suas decisões. Que a nossa oração diária seja a oração do próprio Jesus. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é nos céus. É desse jeito que nós mantemos o coração humilde, é desse jeito que nós tomamos boas decisões, é desse jeito que a gente vive uma vida que vale a pena ser vivida. A realidade é que nada disso tem a ver com o seu esforço. Muito cuidado com o orgulho que pode se esconder em atitudes compreensivas e até moralmente boas. Jesus, a Bíblia vai dizer que ele era manso e humilde. Para desfrutar verdadeiramente dessa vida de perdão, devemos depender totalmente do Espírito Santo. Uma das imagens que eu olho às vezes e falo bem assim: meu Deus, olha o falso humilde aí. É jogador de futebol quando faz gol, já viu? Sai correndo, batendo no peito, fazendo assim para a galera: tô aqui e tal. Aí depois de uns minutos lembra, faz assim. Eu olho aquela cena e falo: meu Deus, não deu não. não deu. Né? Primeiro é glórias a mim, amém a eu. Aí depois, não, gente. A gente tem aprendido nessa casa aqui: se você não fica com a glória, você também não precisa ficar com a crítica. Se você entrega toda a honra e toda a glória a Deus, a crítica também você vai direcionar a Ele. Fala: Deus, eu não tenho nada a ver com a glória, e eu não tenho nada a ver com a crítica também. Eu estou aqui para viver a tua vontade. Eu estou aqui para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Agora, se a glória fica para você, segura a onda com a crítica também. E mais, né, o galardão você já recebeu aqui na terra, né? Não, eu prefiro o meu galardão lá no céu. Mantenha o coração humilde. Quarto princípio, vocês estão comigo aí? Amém? É sobre perdão, a mensagem é mais silenciosa mesmo. Quarto princípio: como discípulo de Jesus, para viver sobrenaturalmente em amor, submeta-se à justiça de Deus. Submeta-se à justiça de Deus. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Como humanos caídos, somos incapazes de amar dessa forma. A gente tende para o egoísmo, né? A gente repara isso na criança, por exemplo, o brinquedo. A criança faz anos que não brinca com aquele brinquedo. É só uma criança chegar perto daquele brinquedo que ela fala: é meu. Nem lembrava que tinha aquele negócio, não, mas é meu. Né? E a gente cresce desse jeito, né? A gente tende para o egoísmo. Quando alguém nos causa o mal, nós desejamos também o mal, e às vezes a gente até planeja vingança.
E aí, a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, mas a carne ainda vai lutando, e às vezes a gente quase lança uma praga gospel sobre a vida da pessoa, né? Não, ele fez o mal comigo, mas Deus é meu juiz. Isso não vai ficar desse jeito, não. Daqui a pouco vem sobre a vida dele, né? Não, a gente precisa descansar, porque Deus cuida. Não é desse jeito que a gente fala que Deus cuida, não. Deus cuida da melhor maneira, né? A justiça de Deus, ela é sempre presente. Olha que interessante, Isaías 64, versículo 6. Somos como um impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça. Olha que interessante, o profeta Isaías está falando os nossos atos de justiça. Ele vai dizer, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Trapo imundo, essa expressão aqui, o que significa isso? Isso aqui é absolvente feminino, que era o que era usado na época. O que o profeta está dizendo? Nossos atos de justiça, aquilo que a gente faz, que a gente acha que é bom por nós mesmos, não serve de nada, é algo impuro. Algumas coisas, talvez que estamos fazendo que consideramos boas aos nossos olhos, aos olhos de Deus elas podem ser detestáveis. Se a gente julga de acordo com a justiça humana, nós estamos utilizando uma vara de medir que é imbuída de ódio, de raiva e principalmente de pecado. A nossa justiça, ela é falha. Por quê? Porque nós somos falhos. Como seres humanos falhos vão conseguir praticar atos de justiça de uma maneira boa? Só através de Jesus. Você percebe que em todos os pontos a gente sempre volta para Jesus? Por quê? Porque só pode ser vivido através de Jesus. Chip Ingram vai dizer, Deus é quem vê o todo, nós não. Ele conhece as intenções dos corações, nós não. Portanto, somos completa e totalmente dependentes do Senhor para desfrutar da verdadeira justiça. E gente, às vezes, a misericórdia de Deus pode até parecer injusta. Talvez você já tenha passado por essa situação, de Deus tratar uma situação e você está olhando ali e fala, Deus, você está de brincadeira, né? É sério mesmo que vai ser dessa forma? É sério mesmo que eu estou aqui aguardando justiça e é dessa forma que o Senhor resolve? Mesmo quando você não entender, mesmo quando o seu coração estiver tentando te conduzir para outro caminho, reconheça que Deus sabe o que está fazendo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não é em algumas coisas, não é em muitas coisas. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quinto e último princípio, responda sempre o mal com o bem. Responda sempre o mal com o bem. Paulo vai dizer no versículo 20, pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Paulo está citando aqui Provérbios 25, 21 e 22, e alguns estudiosos bíblicos associam essa passagem a uma prática que existia na cultura antiga ali, no Egito, onde uma pessoa arrependida, ela carregava na sua cabeça uma bacia com brasa, simbolizando publicamente o seu arrependimento. Então Paulo está dizendo que quando nós retribuímos o mal com o bem, nós estamos ajudando a outra pessoa a se arrepender do mal que ela fez. Estamos dando oportunidades para que isso aconteça. Nós damos então espaço para que o ofensor se arrependa e busque perdão em Deus. A gente nota também que o próprio Jesus agiu assim conosco. Várias referências, João 6,35 vai dizer que nós tínhamos fome e Ele nos deu o pão da vida. João 4,14 diz que nós tínhamos sede e Ele nos deu água viva. Não só algo que supre uma necessidade momentânea, mas algo que resolve a nossa eternidade. Éramos inimigos, mas Ele nos trouxe ao arrependimento. Romanos capítulo 5, versículo 10. Responder o mal com o bem é agir como Jesus agiria. Não retribuir com o mal
mas entregar algo que a pessoa talvez não merecesse, mas que é a expressão do amor de Jesus por ela. É o melhor, sempre vai ser o melhor. Romanos 12, versículo 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Essa resposta ao mal não vem de nós, é a ação de Deus através das nossas vidas. A igreja, por muitos séculos, foi perseguida, atacada, caluniada, e o tempo todo, nesses milhares de anos, os discípulos extraordinários se apegaram à palavra de Jesus e seguiram abençoando até mesmo seus perseguidores. Nosso coração caído é incapaz de responder o mal com o bem. Agora, com Jesus, nós somos capacitados sobrenaturalmente a essa resposta. Deixa eu declarar algo sobre a sua vida. Nessa semana, nos próximos dias, você vai ter oportunidade de ser expressão do amor de Jesus na vida de outras pessoas. Não perca essas oportunidades, não. Não perca essas oportunidades, não. Tem gente que a partir dessa expressão de amor de Deus, através da sua vida por essa pessoa, vai ter um encontro significativo com Jesus. Através da sua vida. O apóstolo Paulo, que nos ensina tão profundamente sobre o perdão, só foi capaz disso porque ele mesmo experimentou o perdão na sua própria vida. Antes da sua conversão, Paulo perseguia cristãos, Paulo matava cristãos, mas um dia, numa estrada, ele tem um encontro com Jesus, um encontro que muda tudo na vida dele. Ele recebe o perdão de Jesus, e a partir desse perdão, a sua vida ganha um novo significado, ele passa a viver de uma maneira diferente. E então, ele, arrependido, passa então a ser alguém que ensina a respeito de arrependimento e perdão. Que alegria ter tido você conosco nesta celebração, que a palavra de Deus agora frutifique na sua vida. Mas antes, quero fazer alguns convites para você, à luz do que você recebeu nesse tempo de celebração, em especial com a palavra da fé que você acolheu no seu coração. Qual a sua resposta diante do que você recebeu? Eu quero primeiro perguntar a você se você, à luz da palavra, você quer assumir agora uma nova vida com Jesus. Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador e entendeu que Ele é seu único Salvador, dê-me um sinal aí, então você pode se manifestar no nosso chat, dizendo que você tomou a sua decisão de receber Jesus como Salvador e Senhor. Também pode ser o seu caso que você já é um cristão, só que você está afastado da fé. Você quer se reconciliar com Jesus, voltar para a comunhão da fé? Também deixe aí no nosso chat a sua decisão de reconciliação. Ou um terceiro convite é se você quer ser batizado. Nós também queremos ver você batizado e vamos entrar em contato para que você venha ser batizado ou aqui na Colina ou em uma das igrejas da cidade ou também irmos até onde você está. Importante é a sua decisão. Você quer ser batizado? Talvez você foi batizado bebê quando infante e agora você entendeu que o batismo bíblico é um batismo precedido de uma decisão de arrependimento. Amém? Se você tomou uma dessas três decisões, aceitar Jesus, se reconciliar na fé, voltando para a igreja, ou ser batizado, deixe agora também aí o seu contato conosco no nosso chat e também tem o QR Code que você pode agora também preencher. Está na tela durante todo o tempo da minha fala aqui, seja qual for a sua decisão. Amém? Agora quero orar com você e pedir que você encaminhe o link desta mensagem para que outras pessoas possam também receber esta mesma palavra da fé que você.
convidar você para salvar o nosso canal, você se tornando um assinante, e todo domingo, seja às 10 da manhã ou às 19 horas, horário de Brasília, aqui pelo ICTV da nossa Igreja da Cidade, todos os domingos, 2 celebrações live para você, onde você estiver, porque afinal de contas, nós somos uma igreja em muitos lugares. Então, Deus abençoe a sua vida. E esperamos que você tenha uma semana abençoada. Também quero pedir a você que você interaja com tudo que a nossa igreja oferece para você. Nós temos GDC online, nós temos cursos online e você pode servir também como um voluntário no nosso campus online. Então use esse mesmo QR Code se você também quer um GDC, se você quer servir online e se você também quer conhecer mais dos cursos e ministérios da Igreja da Cidade e até mesmo pontos de partida e onde temos uma igreja presencial, tá bom? Entre em contato conosco. Vamos orar juntos? Pai do céu, obrigado por esta celebração, pela mensagem que não voltou vazia, por cada vida que está conosco e tomou uma decisão ao teu lado. Abençoamos os que hoje recebem Jesus, os que voltam para a igreja, os que serão batizados, os que farão parte de um GDC, a todos abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos uma semana extraordinária para cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima semana. Muito obrigado.